Bom dia, pessoal. Então, primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas a vocês nessa nova etapa do terceiro bimestre e também uma nova etapa de aulas remotas. E dizer para vocês que está sendo uma experiência, eu acredito, para todo mundo, tanto para professores quanto para alunos. É um momento difícil, mas a gente também vai aprendendo com essas novas experiências, vai tendo novos olhares e novas sensibilidades. Então, muitas coisas fogem do alcance da gente mesmo, né? Porque a gente não está mais em contato com vocês, a gente está tentando assim lidar com esse sistema, mas acredito que a minha dificuldade também é a dificuldade de vocês. E que, portanto, eu tenho a dizer que os que estão conseguindo e os que estão correndo atrás e que não estão desistindo, eu tenho a dizer e tenho a parabenizar por esse trabalho. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, eu leio, né, as questões, as respostas, gostei muito de algumas respostas, outras a gente nem tanto, a gente percebe que copia e tal, mas enfim, essa é uma etapa em que muitas coisas, muitas respostas, a gente percebe que são respostas que o aluno daria se ele tivesse em sala de aula, né? Então, não mudou muita coisa, apesar de que não, jamais vai ser a mesma coisa do que a gente comparar com aula presencial. A gente aprende com isso também, eu acredito que vocês aprendem com isso também, porém, jamais a gente pode comparar com a aula presencial, certo? Então, a primeiro momento, parabenizar vocês por estar resistindo, por estar tentando aprender cada vez mais com esse sistema, certo? Ah, Aí a questão das notas, né? Eu tentei jogar uma nota para vocês, vocês vão ver no sistema. E essa nota eu tentei levar em consideração alguns critérios, como por exemplo aqueles que eu coloquei lá no grupo do WhatsApp, que são, primeiro, pontualidade, né? Se a pessoa não deixa atrasar a sua atividade. O segundo, a questão da quantidade, né? Se ela vai fazer todas as atividades. E o terceiro, a qualidade. Que jeito que ela vai fazer essas APCs, essas atividades que estão disponíveis? Vai fazer de qualquer jeito e vai deixar para o último dia? Ah, não, daí já a pessoa já vai ter um peso diferente, né? Ela não é injusto com quem faz todos os dias, certo? E aí então, dando uma devolutiva bem breve aqui para vocês de todo desse semestre que eu passei para vocês, mais propriamente dito, né, vocês do terceiro ano, que é o seguinte. Então a gente trabalhou, o referencial curricular é uma referência de conteúdos que a gente tem que passar para vocês. Às vezes a gente passa alguma coisa diferente, mas no geral a gente segue esse referencial. Esse referencial, então, ele coloca até os primeiros 6 meses a gente trabalhar sobre a questão de moral e ética. E eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, pelo menos, e eu acredito que sim, eu percebendo as leituras, né, das atividades que vocês realizaram. Então a gente percebe que houve avanço sim, dependendo, né, se a resposta for do cidadão ou não. Mas enfim, eu só queria resumir de uma forma bem breve aqui para vocês essas diferenças entre moral e ética, que muitos podem olhar e dizer assim, é a mesma coisa. Então, são muito parecidas, porém elas têm uma leve diferença e uma importante diferença. As duas falam de valores, né? São como que o ser humano ele se educa, como que ele se cria, que tipo de valores estão vinculados ao ser humano. Então, a moral ela está muito vinculada à questão religiosa, aos costumes, à tradição, né, dos antigos, dos de agora e de sempre.
Então a moral ela acompanha. Só que a moral ela vai também acompanhar o tempo. Cada tempo tem um tipo de moral estabelecido. Né? Hoje a gente tem, vamos dar um exemplo bem rápido aqui, a questão do direito das mulheres. Né? Se a gente olhar no passado, a gente vai ver que a moral não permitia certos direitos da mulher. E quem não dava esses direitos para a mulher, quem não respeitava, ele estava dentro da ordem vigente, ele estava dentro dos costumes morais. Era assim que tinha que ser. Ele não estava errado perante a sociedade. Porém, hoje, essa mesma moral, esse mesmo valor, ele já não vale mais. Hoje, a mulher está em pé de igualdade com o homem, ela também tem os seus direitos, ela conquistou os seus direitos, então a gente percebe que a moral vai, de acordo com o tempo, ela vai se modificando. E a ética? Porém, voltando só a essa questão da moral, a gente vai entender que não são todos que mudaram. Assim, tem muitos que ainda seguem esses valores, né? De não respeito à mulher, de não respeito às diferenças, a questão de sexo, religião, cultura, etnia e etc. Tem gente que até hoje ainda não respeita, não considera como algo com legitimidade. Então a moral é mais ou menos isso, é a questão dos valores que permeiam a sociedade de acordo com o tempo de cada sociedade, de cada povo. E a ética, ela ela é antiga também, ela surge também com os filósofos da Grécia Antiga, mas ela é bastante discutida na contemporaneidade, porque os valores morais eles vão modificando. Então, com o tempo, viu-se a necessidade de discutir mais sobre essas questões morais. O que vale para você pode não valer para mim. Então, por isso que a gente discute coisas tão importantes como a questão da legalização do aborto. A gente discute questões ambientais. Se eu não respeito o meio ambiente, eu posso interferir na vida do outro. Eu até coloquei aqui um breve comentário aqui. A ética ela seria o direito de ir e vir sem interferir no espaço do outro, pensando sempre no coletivo. Então, eu tenho um valor moral e esse valor moral, muitas vezes, ele é meu. Eu não posso impor para o outro o meu valor moral. Ah, porque a minha religião diz isso, isso e aquilo. Mas eu tenho que pensar que se eu pensar dessa forma, eu posso estar interferindo no espaço do outro. O outro também paga imposto, o outro também tem direito. E ele também pode fazer o que ele quiser com esse direito de ir e vir. Se ele também não interferir no meu espaço. Eu também tenho esse direito. Por isso que hoje existe questão de intolerância religiosa, né? Porque ela vale para todo mundo. Não se deve ter intolerância com ninguém, nem com religiões consideradas pagãs, por exemplo. Né? Todo mundo tem os mesmos direitos. E, no entanto, a gente vê, apesar de tudo, a gente vê que muitas pessoas interferem nos direitos das pessoas, elas interferem nos direitos individuais. Então a ética traz essas discussões, ela traz essa discussão, mas até que ponto o teu valor moral vai valer para mim? Né? Se no meu ímpeto, se na minha intenção, se eu fosse mulher, por exemplo, e quisesse abortar o filho, o que você tem que ver com isso? Né? O que o outro tem a ver com isso? Se eu não me sinto bem, se eu não quero ter aquele filho, se aquele filho foi fruto... Bom, você pode condenar, você pode julgar, mas você não pode interferir no direito da pessoa, que pode ser legal ou não, dependendo do acordo que se faz na sociedade. Então, a ética,
ela vem para lembrar dessas coisas. Nem todo mundo segue os mesmos valores morais. A frase do Kant, que ele diz que faça de tal forma que a tua máxima, que os teus princípios, os teus valores sirvam de exemplo para os outros. Né? Então, é nada mais do que a gente se pôr no lugar do outro, certo? Então, a ética, ela tem que voltar para esse lado. Tanto para as pessoas que creem, para as pessoas que não creem, para as pessoas que são a favor da legalização do aborto ou da legalização da maconha, seja lá o que for, elas têm que ter isso na cabeça. O direito de ir e vir sem interferir no espaço do outro, pensando sempre no coletivo. Né? E aí que gera muita polêmica. E tem outra questão da eutanásia, que era para mim ter trabalhado isso com vocês, mas eu achei melhor deixar por falta de tempo, que é o direito da pessoa tirar a própria vida em casos terminais. Né? Eu gostaria de ter esse direito. Né? Se caso eu tivesse com uma doença terminal e eu soubesse que eu iria falecer, né? Então eu gostaria de que tirasse minha própria vida, mesmo que eu não tivesse ali para dizer sim ou não. Mas isso é uma questão de legalização, de deixar ou não. Se eu não posso tirar minha própria vida e a lei não permite, as pessoas têm que deixar eu sofrer até o fim da minha morte. Então, são questões polêmicas, são questões delicadas e a gente tem que discutir sobre isso. E aí, o segundo ponto, alienação. Alienação, eu passei para vocês, mas se vocês pesquisarem, vocês vão perceber que tem várias formas de alienação. Tem a pessoa que nega-se a si mesmo, que ela está por fora do que está acontecendo ao seu redor. Ela é uma pessoa alienada, ela não se envolve. Né? A política interfere na vida dela, mas ela acha que não. Ela acha que a política é chata. Ela não quer saber de nenhum tipo de informação que vai influenciar na sua própria vida. Então, nesse sentido, é uma pessoa alienada. Aí tem a alienação de carro financiado, né, que eles falam, né, que o carro só é teu depois que você pagar todas as parcelas do financiamento. Beleza, é mais outra parte. Aí tem a alienação em Marx, que é a alienação do trabalho. O que é alienação do trabalho? Eu quero que vocês lembrem-se bem disso. Alienação do trabalho é a parte produzida pelo trabalhador que não é paga a ele, né? Que se resume em mais-valia, que se resume em lucro. Né? O capitalismo não teria esse nome se não fosse para pensar no lucro. Né? Eu posso até concordar com isso. Ah, professor, mas o capitalismo é assim mesmo. É assim mesmo. Você que vai julgar se isso é justo, se é injusto, fica a teu critério. Mas você tem que entender o que é alienação do trabalho. É um conceito, né, do Karl Marx que tentou, de certa forma, desconstruir algumas questões do capitalismo. Eu analisar sobre esse ponto de vista não quer dizer que eu seja, né, socialista, comunista, mas eu tenho que reconhecer que o Marx fez análises muito importantes. Que antes as pessoas tinham aquilo como se fosse uma coisa natural. E não é natural, é um sistema capitalista que tem as suas próprias regras. A alienação do trabalho, lembre-se disso, é a parte do lucro do proprietários dos bens de produção que não é paga ao trabalhador. Ou seja, é o trabalhador que gera aquela riqueza, mas ele fica apenas com uma parte. Isso se chama o trabalho alienado, certo? O terceiro ponto aqui que eu trabalhei com vocês sobre ideologia. A ideologia, né, ela significa lá pelos gregos lá que iniciaram um conjunto de ideias, né, um norte que a pessoa se norteia. Né? Qual é a tua ideologia? Qual é a minha ideologia? Né? O que o Cazuza quis dizer com aquela música, ideologia, né? Ideologia, eu quero uma pra viver. Então ele estava
como é que a gente pode, desiludido, né, naquele momento, justamente naquele momento que o Brasil estava passando, né, ditaduras pelo mundo inteiro, e ele também se declarava socialista, né, e o socialismo já havia entrado em decadência em 1989, né, com a queda do Muro de Berlim. Então aí o Cazuza falou, e agora, né, qual é a minha ideologia, o que que eu vou seguir, né, ideologia eu quero uma para viver. Então, a ideologia. E aí, assim, uma outra ideia de um conceito marxista, que e ele traz, eu aconselho vocês a procurar o conceito de ideologia em Marx, inclusive é bem complexo. Eu tenho um livro ali em casa, eu já dei uma folhada nele, mas ele é bem difícil, eu nunca dei continuidade a essa leitura. Mas o conceito de ideologia em Marx, ele é o seguinte, ele fala que a ideologia ela sustenta o sistema capitalista. Então, algumas coisas precisam ficar ocultas dentro da ideologia. A ideologia, segundo Karl Marx, ela tem que passar a ideia de que tudo é maravilhoso, de que tudo é ótimo, né? Que o sistema funciona, que não existe pobreza. Né? Então eu passo a ideia de que o sistema capitalista é o melhor sistema que já existiu. Né? Uh, e aí a gente não pode negar, né, que tem várias coisas que o capitalismo proporcionou para a humanidade, mas ele tem muitas críticas, ele tem muitas falhas, como a gente falou ali da questão da alienação. Não se trata de você fazer um julgamento prévio. Você tem que entender como que ele funciona. Senão o nome não seria capitalismo. É isso que as pessoas muitas vezes não entendem. Ah, capitalismo significa capital. Eu tenho que acumular capital. O objetivo é acumular capital e não é outro, né? Então, ele funciona dessa forma. Então, a ideologia, segundo Karl Marx, ela vai tentar ocultar essas coisas, que ele não gera pobreza, que ele gera sociabilidade dos bens de produção, né, que as pessoas têm acesso, que só não trabalha quem não quer, porque tem emprego para todo mundo, né, tem um bom salário para todo mundo, não trabalha porque é vagabundo. Então, segundo Karl Marx, é uma ideologia que apresenta alguns pontos falhos, certo? E aí, por último, o neoliberalismo. O neoliberalismo ele é um termo novo, né, lá da década de 90, né, e ele surgiu ali decorrente das crises que existiram, né, começando pela crise de 29, depois a crise do petróleo na década de 1970. Essas crises do capitalismo, elas fizeram os teóricos, os fundamentalistas, vamos dizer assim, do liberalismo econômico, do liberalismo clássico, fizeram essas pessoas a pensar uma nova forma, uma reelaboração do velho liberalismo. Então eles vão ter algumas mudanças, algumas medidas, mas basicamente ela relembra muito o liberalismo clássico, né, que é a questão do da privatização, da não interferência do Estado na economia. Né? Muita gente critica, chama, né, os governos petistas de comunistas. Não, né? Então tem coisas que não se sustentam. Né? Os governos do PT, do Fernando Henrique Cardoso, eles também estão vinculados ao neoliberalismo. Né? Eles também fizeram medidas de apoio ao liberalismo econômico, ao neoliberalismo, né? Começando pela ditadura militar, inclusive, depois Fernando Collor de Mello, FHC, o Fernando Henrique Cardoso, que aprofundou bastante essa ideia do neoliberalismo. Nos governos petistas, aí então houve uma questão, deu-se adesão ao neoliberalismo, porém um neoliberalismo mais social, vamos dizer assim, com mais distribuição de renda, né? Isso é o que as pesquisas indicam, né? Sem fazer nenhum tipo de apologia, mas não deixa de ser neoliberalismo, certo? Então o liberalismo prega que não se deve ter imposto e que cada pessoa deve ter a sua forma de se organizar, que tudo seja privatizado e que o Estado não deve interferir, né? Então a gente já faz várias críticas, né? Mas como assim, né? Se eu ganho pouco na empresa que eu trabalho, como que eu vou ter condições de ter um bom plano de saúde, uma boa escola, uma boa segurança? Então, sim, várias coisas que cabe as suas críticas.
dos dois lados da moeda, certo? Então, essas seriam as minhas devolutivas desses 6 meses que a gente esteve com vocês. E gostaria, claro, de estar em sala de aula para estar falando sobre isso, fazendo os debates sobre os temas éticos, né? Mas a princípio eu acho que, apesar de tudo, vocês tiveram muitos resultados positivos e eu gostei. Seguimos então adiante, mas eu acredito que mais esse bimestre, quem sabe o último bimestre também, mas é tudo incerto por enquanto. E vamos torcer que a vacina chegue logo, né, para a gente voltar às nossas atividades normais, certo? Então, bom dia a todos.